Fala pessoal, tudo bem? Recentemente a gente teve uma alteração nas regras de tributação para os seus investimentos feitos diretamente no exterior e novamente surge aquela velha dúvida. Meu Deus, qual é a melhor maneira para eu investir internacionalmente? Será que agora ficou melhor investir do Brasil mesmo? Ou será que ainda tem muitas vantagens em se investir diretamente lá fora? Vamos relembrar essa velha discussão e pincelar o que mudou nas regras de tributação. Pode rodar a vinheta. Bom pessoal, se você acompanha aqui o canal há algum tempo, ou se você já é assinante da Finclass, você já sabe um pouco da minha opinião, porque na verdade eu sempre defendi que a escolha do método de investir internacionalmente tem que levar em conta aspectos qualitativos. Porque do ponto de vista quantitativo, do número, né, de analisar depois de tanto tempo o que vai render mais, sempre tem um monte de premissas que precisam ser consideradas e na prática eu nem acho que a diferença financeira é tão gritante a ponto de você gastar ali toda a sua paciência e seus neurônios tentando decidir qual que é o melhor caminho. Considere e valorize os aspectos qualitativos. O que é mais confortável para você? Adiantaria eu falar aqui, por exemplo, que o melhor método é investir direto lá fora e você não tem familiaridade, isso te atrapalha na hora de declarar o imposto de renda, te gera uma confusão que eventualmente te faz desistir no meio do caminho, aí valeu a pena? Não, então tem que considerar o conforto, a facilidade que você tem para operar, se você prefere fazer aqui mesmo no Brasil, tudo isso tem que entrar na conta sim. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre a mudança da tributação. Eu não vou trazer todos os detalhes e nuances, porque senão seria um vídeo aqui de mais de 1 hora para discutir o juridiquês da coisa, não é o meu intuito. Já deixo uma dica, se você é assinante da Finclass, saiu um relatório fresquinho, comentando em detalhes não só a alteração, mas também esses aspectos qualitativos e quantitativos de cada um dos métodos para se investir lá fora. Então, se você ainda não é assinante Finclass, tá marcando bobeira, vou deixar um link aqui embaixo para você se cadastrar e fazer parte dessa comunidade, perfeito? Antigamente, pessoal, quando a gente ia declarar o imposto dos investimentos feitos direto lá fora, a gente tinha que separar 2 grandes temas. O primeiro era o ganho de capital e a renda. A renda era um fluxo de dividendos, por exemplo, e o ganho de capital é aquela questão de você comprar uma cota e vender por um preço mais alto. Então você tinha que viver com esses 2 fluxos de retornos, né? Eu comprei um ETF de S&P, que seja lá o IVV. Comprei, paguei R$10 a cota foi para 15 e eu vendi. Poxa, vendi por um preço maior do que eu adquiri, então eu tive ganho de capital, eu tinha ali que recolher esse imposto através de uma DARF e ficava tudo certo. E aí tinha o fluxo que vinha da renda, porque o IVV lá fora, esse ETF que segue o S&P, ele paga um dividendo ali, se não me falha a memória, trimestralmente. E quando esse fluxo de dividendo pinga na sua conta, você tinha que tratar a tributação desse fluxo de uma maneira diferente do ganho de capital. Então o ganho de capital, que tinha faltado até um L aqui, o ganho de capital eu recolhia através de um DARF e a renda eu tratava como o imposto de renda para pessoa física. Então entrava naquela questão, né, de quanto que você recebeu num determinado mês, passou de uma daquelas faixas tributáveis que a Receita Federal coloca, você deveria tributar ou não, a depender do volume que você recebe. Só que aí tinha um pulo do gato, tá? Existe um acordo de reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos, que fala o seguinte: se você já pagou um imposto lá fora, você não precisa pagar esse imposto novamente aqui no Brasil. E o IVV, que eu tô colocando como exemplo aqui, quando ele paga esse dividendo já cai na sua conta lá fora, líquido de imposto. Já mordeu na fonte o valor que você tinha que pagar. Então concorda que você já foi tributado? Por mais que tivesse um processo moroso e chato de todo pinga-pinga que cai na sua conta, você colocava no carnê-leão, declarava lá bonitinho, chegava na hora do seu ajuste anual, naquela data que você faz uma vez por ano o ajuste, você podia especificar lá, dizendo, olha, Receita, recebi esse fluxo de dividendo todos os meses, importei os dados do carnê-leão, e está me falando que eu tô aqui, por exemplo, devendo um certo imposto, só que eu já paguei esse imposto lá fora. Aí você tem um campo que você especifica o imposto já pago no exterior. Então, na prática, essa renda aqui que poderia gerar um fluxo tributável, a gente não pagava nada por conta do acordo
acordo de reciprocidade, mas ainda assim tinha essa questão de tratar separadamente dois tipos de ganho, o de capital e o ganho em cima da renda. Com essa nova regra de tributação, caíram algumas isenções que existiam, mas no geral o processo ficou muito mais fácil, porque foi unificado. Agora você não precisa distinguir o que era o ganho de capital, o que é o ganho da renda, você vai trabalhar em cima da mutação patrimonial que você tem ao longo de um ano. E você só vai pagar o imposto quando você tiver um fato gerador de imposto, que é, por exemplo, uma venda que você faz. Então, eu não preciso trazer necessariamente o dinheiro de volta para o Brasil. Se eu fizer uma venda, essa venda é um fator gerador de imposto. E aí, de acordo com a mutação do meu patrimônio no ano, eu pagaria o imposto sobre essa venda que eu fiz. Um recebimento de dividendo, por exemplo, é um fato gerador de imposto. Então, eu recebi esse fluxo, eu tenho que tratar. É mantida aquela regrinha da reciprocidade, pelo menos por enquanto, e no Brasil eu sempre brinco que até mesmo o passado é incerto, por enquanto tá mantida essa reciprocidade, mas sabe-se lá se um dia vão derrubar isso também. Hoje você vai ter um tratamento único e você vai pagar o imposto lá naquela data anual, que é onde acontece o ajuste anual do seu imposto de renda. Então ficou unificado, não tem aquela coisa de, meu Deus, mas o dividendo é uma fonte em dólar, então eu tenho 1000 coisinhas para ficar prestando atenção. Agora tá muito mais fácil. Tem o lado negativo. Não sei se vocês se lembram, mas pelo modo antigo, se eu fazia uma venda de um ETF, vou colocar aqui, ó, uma venda de um ETF ou ações, algo listado em bolsa, e eu fizesse essa venda num volume inferior a 35 mil reais dentro de um mês, eu poderia ficar isento. Isso era uma grande vantagem, principalmente para a pessoa física, porque normalmente o volume que a gente movimenta ali no mês a mês é mais para rebalancear a carteira, então dá para você fazer um manejo de forma que sempre que você vendesse menos de 35 mil para ficar isento. Essa faixa de isenção acabou. Agora qualquer venda é tributável, mas existe uma outra novidade que é a possibilidade de você fazer compensações. Então, poxa, você vendeu um ETF com lucro, aí você tem um que está dando prejuízo, vendeu um pouquinho, você pode ir empatando aqui o jogo, né? Compensar lucros e prejuízos. Um caminho para você obter vantagem tributária, que vai exigir de você talvez um planejamento maior para ficar ali vendendo um prejuízo com lucro, empatando a coisa, e antes você tinha essa lambuja que vendendo menos de 35 mil estava isento. No geral, pessoal, ficou mais fácil o processo, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês uma tabelinha que sumariza aqui umas diferenças entre como era e como ficou, para você ir já pensando sobre isso. Vai aparecer aí na tela essa tabelinha. Novamente, se você é cliente Finclass, tem um relatório completo sobre isso, que vai muito mais no detalhe, mergulha muito mais profundamente nessas mudanças que tivemos sobre a tributação para investimento direto no exterior. De qualquer modo, como eu falei, ficou mais fácil aqui, caíram algumas isenções. Mas será que a gente agora tem um grande campeão? Será que a gente consegue dizer ali de peito aberto que investir lá fora é melhor ou pior do que comprar um ETF aqui, ou até mesmo investir através dos BDRs de ETF? Será que a gente consegue concluir isso? Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do estudo que eu fiz internamente para esse relatório que eu estou mencionando aqui, inclusive. E eu preciso aqui lembrar vocês de algumas premissas que foram utilizadas nesse estudo. Primeiro ponto, para quem investe diretamente no exterior, tem que levar em conta que o seu dinheiro não aparece magicamente lá fora para você investir. Existe um atrito muito grande que é o custo de remessa. Então eu vou colocar aqui, ó, investimento direto, né? Tem taxa de remessa. Além da taxa de remessa, que é o que a empresa vai cobrar para mandar o seu dinheiro lá para fora, tem uma taxinha que a gente paga para o governo, que é o IOF. E sem falar que muitas corretoras aí estão abusando, né, na hora de cobrar do cliente. Tem muita corretora internacional aí que faz uma propaganda danada dizendo que é boa pra caramba, aí cobra taxa de corretagem, taxa de manutenção de conta, taxa de inatividade. Tudo isso vai fazendo a sua rentabilidade ficar para trás logo de cara. Então você tem uma corrida de 100 metros, você já tá querendo começar essa corrida uns 50 metros para trás, por conta desse tamanho de taxa que você deixa logo no início. Hoje no mercado a gente tem ali desde, sei lá, um Banco Inter que vai cobrar um 1,5% para cada remessa, e obviamente esse valor muda, se você tem mais ou menos dinheiro lá, pode ficar um pouco menor até, mas geralmente a menor taxa que a gente consegue de maneira comercial é perto de 1,5%. Enquanto tem outras corretoras que já vão cobrar mais do
que isso, 2,25% é mais ou menos o quanto a XP cobra na plataforma deles, um BTG cobra uma taxa fixa, então se você manda muito dinheiro, pode ser que fique barato, mas se você manda remessas pequenininhas, vai ficando muito pesado. Verifica aí qual que é a taxa que a corretora que você quer utilizar cobra, porque eu não quero ficar fazendo recomendação de corretora, porque toda hora essas condições mudam. Aí eu falo aqui que fulano tem a taxa menor, aí mês que vem o cara aumenta, como já aconteceu várias vezes. Então verifique isso com a sua corretora. Eu tenho preferência de que você não pague taxa de corretagem, não pague taxa de manutenção de conta e nem taxa de inatividade. Então, se você for eliminar essas 3 taxas, já sobram poucas corretoras para você escolher aí. Tente minimizar o custo de remessa. E aí eu também entendo que existem negociações feitas com cada cliente. Eu já ouvi cliente que tinha um assessor do BTG ou da XP que para ele conseguiu uma negociação em paralelo e ficou bem mais barato, pagou 0,75 na taxa de remessa, pagou 1% na taxa de remessa, são taxas bem mais atrativas, mas cada caso é um caso. Para o meu estudo aqui, eu considerei uma taxa de remessa mais IOF que ficasse em 2%. Se o IOF sozinho custa algo como 0,38% em cada remessa, eu estou considerando uma taxa de remessa que, obviamente, é perto ali de 1,6%, né? Para que no somatório das duas dê esses 2%. Então, se você investe ali por uma corretora que cobra mais que isso, saiba que isso pesaria ainda mais nessa simulação que eu rodei. Então, esse é o custo que eu tenho que colocar quando eu vou simular um investimento direto lá fora. Além disso, aí tem a parte benéfica. Quando eu invisto lá fora, as taxas de administração são muito mais baixas. Então, para essa simulação, eu escolhi um ETF que era o IVV, que é um ETF que segue o S&P 500, e a taxa de administração do IVV é 0,03% ao ano. Muito pequenininha. Então, essa é a contrapartida. O investimento direto lá fora, ele tem taxas de administração mais baixas, só que na largada você gasta muito dinheiro para mandar o seu dinheiro para lá. Quando a gente vai comparar com as outras alternativas, por exemplo aqui, ETF listado no Brasil. Como a gente tem aqui o IVVB11, que é um ETF que compra cotas do IVV lá fora. O que a gente vai colocar aqui como impacto nessa simulação que eu rodei aqui? A taxa de administração. Ela é uma taxa de 0,23% ao ano. E a gente precisa considerar também que o IVVB11 compra cotas do IVV lá fora. Então tem o 0,23% ao ano do IVVB11, só que a taxa do IVV lá fora também é paga, né? Se esse ETF compra o outro, ele paga a taxa do outro também. Tem essa taxa de administração que pesa, só que ela não pesa na largada, ela pesa de maneira contínua ao longo do tempo, vai pesando o teu investimento, perfeito? Tem também uma outra desvantagem que é a bitributação de dividendos. Por quê? O IVVB11 que está aqui no cantinho, ele compra cotas do IVV. E quando o IVV paga dividendos, né, ó, tá pagando aqui os dividendos, esses dividendos caem no patrimônio do IVV e são auferidos como rentabilidade. Então, quando pinga dividendo, o IVVB11 aumenta de patrimônio e esse aumento patrimonial é tido como uma rentabilidade. E se ele é tido como rentabilidade, vai incidir imposto de renda em 15% em cada dividendo no dia que você vender lá na frente. Então, para oferir isso, eu preciso sempre misturar o valor do dividendo ao patrimônio do IVV para dimensionar qual que é o impacto da bitributação. Lá no IVV, quando eu simulei, eu tive que pegar todo o fluxo de pagamentos históricos. Vou até voltar aqui para vocês verem. Eu tive que pegar, na série foram 97 pagamentos de dividendo e cada um desses 97 pagamentos de dividendo gerou uma nova compra de IVV e cada nova compra é oferida de maneira individual para a gente calcular o imposto. Perfeito? Eu tenho cotas do IVV, eu comprei num determinado preço, beleza. Se pingou dividendo e eu comprei mais cotas, essa compra de novas cotas gerou um novo ponto de entrada. Então é a partir dessa nova compra que eu tenho que oferir o imposto dessa fração de reinvestimento que eu fiz. É uma trabalheira, fica ali uma planilha imensa, mas eu tive que fazer isso para ficar minimamente correto aqui essa estimativa. Então, na simulação, estou considerando o IVV com reinvestimento. No ETF listado, eu estou simulando aqui o reinvestimento automático que gera uma bitributação nos dividendos e eu tenho que considerar alguma ineficiência de negociação, pessoal, porque ó, no mundo perfeito, se eu comparar o IVV lá fora, reinvestindo os dividendos, e o IVVB11 aqui no Brasil, no mundo perfeito, o IVVB11 deveria render exatamente o que rende o IVV, menos a diferença de taxa de administração. Só que na prática, a gente vê que a
negociação ela fica um pouco mais distante desse mundo ideal. Por quê? Porque um ETF listado no Brasil tem um custo próprio, tem a taxa que paga para a Anbima, tem uma taxa que paga para a CVM, tem o custo do administrador, tem o custo do custodiante. Então existe uma certa fricção operacional ali. Então o que eu fiz? Pegamos a performance histórica do IVV com reinvestimento, comparamos aqui com o IVVB11, vimos historicamente quanto que dá essa diferença anualizada e embutimos essa ineficiência no cálculo para rodar essa análise aqui. E por último, no BDR de ETF. E no BDR de ETF, pessoal, uma diferença que precisou ser computada aqui na nossa simulação é que tem uma taxa de 3% que o Banco B3 cobra de um BDR como o BIVB 39. Por quê? Tem uma empresa que é chamada de Instituição Depositária que traz os BDRs para o Brasil, né? Que toca esse projeto para ter. E qual que é o benefício da instituição fazer isso? Ela precisa receber um dinheiro. E a forma de cobrar é através de morder um pedacinho dos dividendos pagos. Em toda vez, então, que o IVV lá fora pagar dividendo, o BIVB 39, que é o BDR análogo aqui, vai pagar dividendo também, só que um dividendo 3% menor, porque o custo que a instituição depositária morde, aqui no caso do Banco B3, é de 3%. Então, ó, taxa sobre dividendos 3%. Então, se você receber ali R$100 de dividendo, vai cair para você R$97, porque 3% fica retido como remuneração. Mas, ó, cobrar 3% do dividendo não é a mesma coisa que colocar uma taxa de administração de 3%, porque está incidindo sobre o dividendo. E o dividendo é a menor parte do valor, né? Se quiser fazer uma continha de padaria aqui, ó, imagina um ETF que tem um dividend yield, né? Um valor pago na forma de dividendos de 2% ao ano. Então, se o Banco B3 vai cobrar 3% em cima dos dividendos, ele vai cobrar 3% dos 2% que é o dividend yield. Então, você pega aqui 2% vezes 3%, você vai ter um equivalente a uma taxa de administração de 0,06% ao ano. Ele pesa na rentabilidade, mas ele pesa pouco. Mas eu precisei considerar aqui, porque isso vai pesar ali ao longo do tempo, principalmente quando a gente simular prazos longos. Então o que eu tive que fazer aqui de ajuste é simular todo o fluxo de pagamento de dividendos do IVV lá fora e colocar em cima uma taxa de 0,3% em cada um dos 97 dividendos recebidos ao longo do tempo. O estudo foi feito ali desde 2000, desde o início do ETF IVV lá fora até os dias de hoje. E além disso, também existe uma ineficiência da negociação, né? Tem informador de mercado que tenta controlar o preço dos BDRs de ETF, mas existe um certo descolamento que acontece, então também estimei aqui o descolamento médio para colocar uma ineficiência adicional e simular o resultado de um BDR de ETF. Para equalizar isso, eu considerei tudo em moeda local em dólar. A gente tem que evitar comparar laranja com banana. Como agora, nessa nova mudança do investimento direto no exterior, você trata tudo como um todo e a variação cambial também impacta a mutação do seu patrimônio, assim como impacta o BDR de ETF, que ele é dolarizado, e o ETF no Brasil também é dolarizado, a gente só precisou equalizar tudo na mesma moeda. Então, ou tinha que trazer o IVV lá fora para real, ou trazer essa simulação do BDR de ETF e do ETF no Brasil, trazer para dólar. Como eu peguei uma base de dados da própria gestora BlackRock para ver quanto foi de fato o fluxo de pagamento de dividendos histórico, isso já estava em dólar, então eu trouxe toda a simulação para dólar. E outra coisa é que esses dividendos que foram pagos ali pelo BDR de ETF ou pelo IVV lá fora no simulado, né? Como ainda existe esse acordo de reciprocidade, a gente sabe que esse dividendo já pingou líquido de impostos e então eu, na verdade, não pago novamente o imposto sobre esse fluxo. Então eu desconsiderei a tributação desses fluxos de dividendos pagos ao longo do tempo. E no ETF listado no Brasil, aí eu bitributo, porque tem que calcular o efeito da bitributação. E aí o que aconteceu? Pegando lá do início do ETF, no começo ali, em maio dos anos 2000, até os primeiros 5 anos, quando eu analiso ali esses diferentes resultados com as premissas do estudo, eu vejo que tá muito em linha, né? O resultado é virtualmente empatado. Mas dá para notar, e eu até vou jogar um gráfico aí para vocês verem, dá para notar uma leve nuance dessa linha laranja ficando meio por baixo. Por quê? Esse é o efeito do custo que você deixa na mesa para mandar o seu dinheiro para fora. Então, como você manda ali, e eu simulei nesse estudo R$10.000
reais de investimento e cai menos do que 10 mil para você começar, já que você deixa na mesa logo de cara um custo de remessa e IOF. Então, nesse período de 5 anos, mesmo que o IVV tenha essa taxa de administração muito mais baixa, esses 5 anos foram suficientes para simplesmente ETF lá fora conseguir recuperar o dinheiro que ele perdeu na largada. E acabou ali virtualmente empatado nesses 5 anos que a gente rodou. Vou até colocar um outro gráfico agora de colunas para vocês verem melhor quanto que acumulou nesse estudo aqui. Você vê que o resultado é virtualmente igual, né? E o investimento direto ficou até um pouquinho atrás da simulação para o BDR de ETF, mostrando já pra gente a importância de minimizar custo, tá? Procure uma corretora internacional que seja mais barata, que não te cobre taxa de corretagem, taxa de inatividade de conta, porque tudo isso ia deixar a fotografia ainda pior. Note que aqui eu tô pegando um único aporte feito lá atrás. Se você investe todos os meses, pensa que cada um desses aportes feitos ao longo do tempo vai demorar alguns anos para recuperar o dinheiro que você deixou logo na largada, que você pagou na taxa de remessa, perfeito? Mas vamos olhar agora um longuíssimo prazo, tá? 5 anos é um prazo pequeno, ainda mais que é um prazo que, como a gente pegou aqui um ETF real, pegou um período ruim para a bolsa, né? E se a gente tem aqui um ETF no Brasil que bitributa dividendos, enfim, a gente quer ver um cenário que tenha lucro para ver se o efeito da tributação pesa mais ou menos. Então, vamos pegar o longuíssimo prazo aqui. Vamos pegar lá de 2000 até 2024, longo período. Aí a gente olha aqui e começa a ver que lá para 2012 a gente começa a ver realmente as linhas começando a se separar, e aí lá na frente a linha laranja tá de fato para cima. Ou seja, em 24 anos quase aqui de história, aí sim a gente começa a ver o efeito mais latente dessa taxa de administração menor se refletindo em mais retorno para o investidor. Mas novamente, pessoal, são 24 anos simulados para aquele primeiro aporte feito lá atrás ter sim esse grande efeito de despontar frente às outras opções. A maioria das pessoas aqui sequer tem um horizonte de 24 anos à frente para investir, não tem a paciência, não tem a certeza se o dinheiro pode ficar, e todos os outros investimentos que você faz ao longo do ano tem que ter essa mentalidade de entender que são vários anos para recuperar o que você perde na largada. E aí nesse gráfico de coluna aqui, a gente consegue ver que de fato a simulação para o ETF direto lá fora gerou um benefício financeiro maior. Deu ali R$ 49.505, né? Um pouco maior do que o BDR de ETF, que foi o segundo colocado, afinal ele não tem uma taxa de administração, ele tem só aquela ineficiência da operação e o custo que incide sobre os dividendos, né? E o pior resultado ficou para o produto que tem a taxa de administração maior, que é o ETF listado aqui. Mas pessoal, novamente, vamos caminhar agora para a conclusão desse vídeo. Não existe um campeão invariável. Essa simulação aqui é uma simulação perfeita, né? Para o investimento direto lá fora, tudo bem. Vocês viram que nos primeiros 5 anos mal deu para recuperar o quanto que o ETF deixou na largada, em termos de taxa de remessa e tudo mais. E eu nem considerei corretagem, às vezes você está pagando corretagem e nem computando isso na sua conta, taxa de inatividade, assim por diante. E outra, nesse resultado de maior prazo, eu coloquei 24 anos de simulação para que no final desse prazo todo também não seja uma diferença cavalar aqui, né? Deu uma diferença, mas é a diferença aqui entre você ser rico ou pobre, ficou aqui 15% maior em 24 anos. Se a gente trazer esses 15% para uma diferença anual, não é como se, então se eu vou investir no ETF no Brasil e ficar muito tempo, eu vou ser fracassado porque vai dar errado. Não, vai dar certo. Eu tô querendo aqui justamente trazer essa simulação para vocês para destacar que a minha conclusão é: escolha levando em conta critérios qualitativos. Porque se para você é muito complexo e difícil fazer o investimento direto lá fora, mesmo que agora com a mudança na legislação tenha facilitado, ainda tem algum passo a mais, ainda é mais difícil do que declarar um ETF no Brasil, indiscutivelmente. Se a comodidade é importante para você, se manter o investimento numa corretora que você já tem conta é importante, faça isso. Tem que levar em conta a comodidade também. Agora, se você é um investidor longo prazista, se você vai mandar esse dinheiro para fora e você sequer vislumbra a possibilidade de um dia esse dinheiro ter que voltar para o Brasil, ele já tá lá mesmo e você viaja muito e para você facilita já ter um dinheirinho que já está lá fora, poxa, legal. Parece que a gente tá aqui acumulando alguns insights e talvez para você nessa situação seja melhor realmente investir direto lá fora. Poxa, prefere investir aqui do Brasil, mas você quer receber o fluxo de dividendos porque o ETF não paga, ele reinveste. Cara, então o BDR de ETF pode ser uma alternativa interessante. Ainda tem o fato que o BDR você pode pedir o cancelamento dele e no meio do caminho, de repente, migrar os seus recursos lá para fora. É algo que o BDR permite. Obviamente tem um custo, né? Normalmente vale a pena para se você
tem ali uma posição de R$ 8.000 ali aproximadamente num BDR, talvez já comece a valer a pena você pensar em mudar lá para fora, né? Você paga um custo, destrói esse BDR e aí os ativos que estão custodiados lá fora, você migra para alguma corretora internacional que você tenha conta. Dá para fazer isso, é possível. Tem outros vídeos meus que eu já falo de vantagem e desvantagem de BDR, ETF e ETF direto no exterior, mas a grande conclusão desse vídeo é: não fique gastando a tua energia, o teu valioso tempo nessa disputa de achar o melhor, sendo que todas as alternativas vão dar certo. Todos os caminhos levam a Roma. Escolha de acordo com os seus critérios qualitativos. Mas fiz aqui uma simulação com muitas premissas adotadas e se você é assinante Finclass, eu recomendo que você leia esse relatório na íntegra, porque ele está muito legal, aprofunda muito mais os termos. E se você ainda não é assinante da Finclass, clica no link que vai estar aqui na descrição para você ver as condições e de repente, num próximo vídeo que eu fizer aqui, você já tá fazendo parte desse grande time. E antes de eu me despedir aqui de vocês, pessoal, dá uma forcinha, me segue lá nas redes sociais. O meu Instagram é @FelipeArraes. Eu sempre posto muito conteúdo sobre investimentos internacionais e vai ser um prazer te ter me acompanhando por lá também. Por agora, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a vocês e até a próxima.